Como sair de uma vez por todas da depressão? Olá, meu nome é Anastácia Harlamova, sou terapeuta integrativa e hoje eu vou te mostrar um caminho profundo de sair de vez da depressão. Você já ouviu falar em terapias integrativas? Saiba que através das terapias integrativas você pode se conhecer, conhecer seus medos mais profundos, conhecer de verdade os seus valores e se conectar à sua essência. Essa área terapêutica está crescendo cada vez mais. De uns 20 anos para cá, essa área expandiu demais. A procura por algo que hoje está fora do que é o comum, está fora de remediar somente a doença, é muito grande. A gente percebe cada vez mais que queremos mais respostas para as nossas perguntas. Por que a depressão vem crescendo? Claro que existem vários fatores que a gente já sabe, é só a gente pesquisar, mas existe uma coisa chamada chamado da alma. O chamado da alma, ele é muito mais profundo do que qualquer coisa. E atender esse chamado não está nas coisas do mundo, as coisas materiais, diversão, comida, etc. O chamado da alma, ele é muito mais profundo. E nós não fomos educados para atendermos a esse chamado. A gente foi educado para estudar, se formar, ser realizado profissionalmente, ter dinheiro, construir uma família e morrer. Basicamente isso. Só que a nossa essência, ela vem para experienciar algo muito mais profundo. Ela vem para ter certos tipos de experiência que às vezes não são nos ensinados na escola, na faculdade, na vida comum. Claro que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, mas nós temos que buscar ouvir a nossa alma. E muitas vezes, quando uma pessoa ela sofre de depressão, ela não está conseguindo acessar e ouvir o chamado da alma, que às vezes pode ser morar em outro lugar, mudar de ambiente, trocar de trabalho, trocar inclusive de amigos. E quando a pessoa ela busca as terapias integrativas, ela começa um processo de autoconhecimento. Através do autoconhecimento, a pessoa ela consegue deixar de ouvir o que os outros falam e começa a se conectar à essência e ouvir o que ela mesma tem para dizer. A gente simplesmente aprendeu a não se ouvir mais. Quando a gente era criança, na maior parte do tempo a gente ouvia os nossos pais ou quem nos criou. Hoje a gente precisa aprender a ouvir o nosso coração, porque é através dele que a nossa alma se comunica. Sabe aquela intuição? A intuição ela é sentida através do nosso coração e não através da nossa mente. A nossa mente está conectada totalmente às nossas crenças e tudo que a gente aprendeu lá no passado. E o coração está conectado a algo muito mais profundo dentro de nós. E às vezes a gente deixa de ouvir o que a nossa alma tem para dizer e ouve o que os outros têm para dizer. Isso vai contra os nossos valores. Quando você procura as terapias para cuidarem de você, o terapeuta integrativo, ele vai analisar a sua vida como um todo. A sua vida, a sua maneira como você se alimenta, a maneira como você enxerga a vida, as suas relações pai-mãe, qual é o ambiente que você está inserido e o que de fato você alimenta dentro da sua cabeça que faz você viver assim. Quando você começa a receber as terapias, você começa a fazer esse caminho de volta para casa, que é se conectar com a sua essência. E além de recarregar novamente a sua bateria, que foi esgotada, porque a nossa mente, ela gasta muito mais do que o nosso físico. Se uma pessoa passa o dia inteiro se preocupando, se estressando, nutrindo pensamentos de ódio, de raiva, de tristeza, ela vai se sentir esgotada no final do dia. Então, quando você vai para uma terapia integrativa, você vai se reenergizar, porque através do seu equilíbrio, através da sua harmonia, você vai voltar a ter uma clareza sobre os seus pensamentos, ter uma clareza sobre os seus sentimentos e emoções. Um terapeuta integrativo, ele vai cuidar do seu físico, ele vai cuidar da sua energia,
ele vai cuidar do seu emocional, movimentando os seus canais energéticos para desbloquear essa energia que estava estagnada há muito tempo. Quando você começa a equilibrar tudo dentro de você, a sua mente floresce como um jardim novamente. E você volta a ter pensamentos claros, você volta a ter ânimo, você volta a ter disposição, você volta a ter pensamentos bons em relação à vida. Concorda comigo que quando a gente tem pensamentos bons em relação à vida, a gente cria situações boas para nossa vida, a gente traz pessoas boas para nossa vida, a gente vai para lugares que nos nutrem, a gente está com pessoas que nos nutrem, mas quando a gente está para baixo, ou a gente está em lugares que não estão legais para a gente, ou a gente está com pessoas que não são boas para a gente, ou pior das hipóteses, que é estar realmente afastado de tudo. E eu quero te dizer, a depressão, ela não é só quando a pessoa está num quarto fechado, só quer dormir e não fazer nada. A depressão, ela também é quando você passa a maior parte do seu tempo estressado. Você vive estressado, você vive preocupado, você não se anima mais com nada, você acha que a vida não tem mais sentido, então você automaticamente desconta nas pessoas que convivem com você. Você não precisa estar no fundo da lama para você procurar as terapias integrativas. É só você perceber se hoje você tem bloqueios em alguma área da sua vida, se seu financeiro não flui, se suas amizades não estão boas, se você tem um casamento, um relacionamento que não está bem, ou você entra em relacionamento e já sai. Se você percebe que a sua relação com o pai e mãe não está boa, você não aguenta, você não tem paciência, você se irrita facilmente. Ou seja, qualquer uma dessas situações é um indício de que você passa muito tempo em estresse. Comece hoje mesmo a fazer esse processo do autoconhecimento. Busque um profissional que vai te guiar, vai te mostrar um caminho. Um profissional, ele sabe como conduzir você, ele sabe como te direcionar para que você obtenha sucesso naquilo que você quer, para que você saia desse bloqueio emocional, para que você comece a trazer situações boas para sua vida, para que você tenha realização, para que você se conecte novamente com a sua essência, para que você deixe de querer agradar os outros, para que você deixe de engolir sapos, para que você deixe de se irritar com os outros, para que você viva o paraíso dentro de você. Um terapeuta holístico, integrativo, ele vai olhar você como um todo. Ele vai olhar, ele vai perceber o seu campo energético desde o momento que você chega. Vai perceber o seu semblante, ele já vai saber da onde vêm os seus desequilíbrios. As terapias integrativas também cuidam de você de uma maneira mais natural possível, com os óleos essenciais, com florais de Bach, ou seja, com ferramentas naturais. Hoje nós temos possibilidade de cuidar através de energia vital, de reprogramação mental, de remoção de crenças, de remoção de traumas. Sabe aquela pessoa que você percebe que ainda não perdoou, porque só você pensar nela, você sente um negocinho? Então, significa que a questão ela não foi resolvida totalmente. E quando a gente não resolve alguma questão, significa que nós estamos conectados energeticamente àquela pessoa. Enquanto você alimenta mágoa e rancor, a pessoa ela te manda de volta. É assim que funciona. Então, quando você passa por um processo terapêutico, você aprende a liberar de verdade, resolver. E você sabia que nós temos muitas questões mal resolvidas com os nossos pais ou pessoas que nos criaram. Porque uma criança, claro, ela passou por muitos momentos na vida onde ela teve situações onde as necessidades dela não foram atendidas. Muitas vezes foi criticada, muitas vezes não foi acolhida, muitas vezes ela não se sentiu amada ou não se sentiu capaz. Então, quando ela não conseguiu agradar os pais, ela leva essa ferida emocional para a vida adulta. Você percebe esse comportamento hoje de você querer agradar os outros, mesmo não querendo fazer aquilo? Pois é, essa é uma ferida da sua criança interior. Então, muitas das doenças e muitos dos equilíbrios que aparecem hoje, eles têm raiz emocional.
eles têm raiz emocional e energética, que às vezes está acontecendo desde a sua infância. Só que hoje ela está potencializada, porque essa ferida aumentou, você continua magoado, com rancor, e aí chegou o desequilíbrio, chegou a doença. E claro que a medicina comum, ela não trata a raiz. O que vai tratar a raiz desse seu desequilíbrio é você entender o que acontece com você, entender os seus processos. E cada pessoa, ela vive esses processos de maneira diferente, de maneira única. Então, se você está passando por alguma situação parecida, vá hoje mesmo buscar alguém para te ajudar. Gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal para receber mais.